Em 1875 foi inventado o telefone. E qual era a diferença entre o uso do rádio e o do telefone? É que o rádio enviava a voz humana, mas não permitia ao ouvinte dar retorno. Já o telefone permitiu essa interatividade entre as partes. Um detalhe bem oportuno, não é verdade? Maravilha! Agora pense numa coisa: a fotografia era revelada no escuro. Precisava ter uma lâmpada acesa sobre o negativo para imprimir a imagem no papel. Da mesma forma, a TV precisava de iluminação para capturar as imagens. Por isso, antes da máquina fotográfica e antes da televisão, alguém teve que inventar a lâmpada incandescente. Já havia pensado nisso? Pois é regra da vida. Uma coisa gera outras coisas. Muito bem, gente. Mas antes de tudo isso, relembrando que em 1750 alguém descobriu a eletricidade, mas somente 100 anos depois, em 1850, foi necessário criar um fio encascado, isolado. Senão, tudo pegaria fogo, não é mesmo? Daí, com a descoberta do fio encascado, o homem começou a criar máquinas maiores, juntando todos esses conhecimentos, como é o caso do avião, que permitiu ao homem voar como os pássaros, como era sonhado há tanto tempo. Percebeu como cada coisa precisa sempre de outra anterior para existir? Pois é, essa é a regra da vida. Agora veja se consegue descobrir que outras coisas foram inventadas primeiro para que todas essas que você está vendo pudessem existir. Algo antes mesmo da lâmpada e da energia elétrica. Consegue matar a charada? Antes de dar a resposta, porém, vamos ver algumas batalhas na justiça que inventores travaram para garantir o seu direito de patente sobre os seus inventos, ok? Depois voltamos à questão da charada. Por exemplo, a invenção do rádio está acreditada ao italiano Guglielmo Marconi. Marconi inventou o rádio. As primeiras experiências de Marconi na invenção do rádio foram feitas em 1896 na propriedade da família. No entanto, 2 anos antes dele, em 1894, um padre brasileiro gaúcho havia feito a primeira transmissão da voz humana por meio das ondas radiofônicas. Roberto Landel de Moura, apesar de transmitir em 1894 um comunicado por vários quilômetros na cidade de São Paulo, a sua invenção foi vista com desconfiança porque muitos religiosos o acusavam de praticar feitiçarias e, por isso, o seu experimento não teve a visibilidade que merecia. Após muitos anos, Landel de Moura conseguiu patentear seu equipamento no Brasil e nos Estados Unidos. Os seus trabalhos foram noticiados em 12 de outubro de 1902 no jornal americano The New York Herald, em reportagem sobre as experiências desenvolvidas na época. Após anos de experimentação, conseguiu obter uma patente brasileira para sua invenção, que ele chamou de Gourafone. O jornal publicou uma ampla reportagem sobre Landel de Moura, sua vida e obra, completada por uma fotografia do padre intitulada Padre Landel de Moura, inventor da radiotelefonia ou transmissão da voz humana à distância sem fio condutor. Em 2011, foi lançado um selo em homenagem ao padre Landel de Moura, pioneiro das telecomunicações no Brasil. Eita, gaúcho bom, comedor de churrasco com chimarrão. E a invenção do telefone? Teve briga na justiça? Embora, historicamente, Alexandre Graham Bell, em 1876, tenha sido considerado como inventor do telefone, o italiano Antonio Meucci foi reconhecido em 2002 pelo Congresso
dos Estados Unidos como o seu verdadeiro inventor, pois 6 anos antes, em 1870, Meucci havia vendido o protótipo do aparelho para Alexander Graham Bell. Agora, falando de outro inventor, Thomas Alva Edison, inventor e empresário. Edison é a primeira pessoa na história da humanidade a usar os princípios da produção em série, produção em massa, e ter um impacto significativo no mundo tecnológico. Ele inventou o fonógrafo, o gravador, a câmera fotográfica com filme embutido, a lâmpada, na verdade, um patrimônio com mais de 1.000 patentes. E, por último, todos nós sabemos da disputa que existe sobre o inventor do avião. Foi Santos Dumont ou os irmãos Wright? Acho importante saber, então vamos matar aquela charada que eu fiz há pouco? Muito bem. Agora veja se consegue descobrir que outras coisas foram inventadas primeiro para que todas essas pudessem existir. Consegue matar a charada? Pense numa coisa que teve de ser inventada primeiro para possibilitar o uso desses equipamentos, principalmente aqueles do campo visual, que precisa do olho, como no caso a lâmpada, a fotografia, a televisão, a lente, o celular e o computador. Pensou numa outra invenção antes de todas essas? Ora, ora, meu amigo e minha amiga, estamos falando do olho humano. Sem olho, para que serviriam todos estes? Como teriam sido inventados? E o que dizer dos equipamentos de uso auditivo, como o rádio, o telefone, a televisão, o celular e o computador? Para que serviriam se antes disso tudo alguém não tivesse inventado o ouvido humano, as orelhas? Viu aí? Estamos chegando mais perto da fonte, não é mesmo? Tem mais alguma coisa? Ah, sim, a boca humana. Sem ela, para que serviriam o rádio, o telefone, a televisão, o celular e o computador, né? O que seria do programa do Silvio Santos e das novelas se não existisse a boca humana para o povo falar, para uma atriz, um ator falar uns com os outros? Como é que poderia o Silvio Santos dizer: quem quer dinheiro? Não seria possível. Mas ninguém pensa nisso. Sem olho, sem ouvido e sem boca, fica difícil, né, meus amigos? Como poderia existir o YouTube e os programas de edição de áudio e de vídeo? É complicado. Mas ainda falta uma coisa para completar essa coleção. Sacou qual é? Isso mesmo, o cérebro humano. Sem ele e sua infinita capacidade criativa e capacidade de percepção, tudo no planeta seria apenas uma natureza morta, uma tristeza. Aí tanto faria passar 1 minuto, como passar 1.000 anos, pois não havendo ninguém para presenciar a passagem do tempo, ele nem sequer existiria. Não é verdade? Mas talvez você diga: mas aí é diferente. Então eu respondo: é diferente? Se briga na justiça para ver quem tem a honra e os direitos sobre o rádio, o avião e outras invenções, não deveria brigar na justiça também pelo inventor dessas coisas mais importantes que geram as necessidades básicas e trazem à tona todo tipo de invenção humana? Claro que deveriam. Mas você está fazendo isso? Conhece alguém que está fazendo isso? Pois bem, nesse sentido, veja o que disse um juiz e rei, escritor e poeta da antiguidade, o rei Davi. Eu te louvo, Deus, porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando fui formado em secreto. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era apenas um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro com respeito aos dias em que foram formadas.
antes de existir qualquer uma delas. Por isso, como os teus pensamentos são preciosos para mim. Ó Deus, como é grande a soma deles! Se eu tentasse contá-los, seriam mais numerosos que os grãos de areia. Está no Salmo 139, do 13 ao 18. O que você acha de defender um pouco os direitos autorais do autor desses órgãos tão importantes que fazem a vida humana ser possível e ainda por cima ser feliz e prazerosa? Olho que vê em cores, olho que regula as distâncias, dando o zoom perfeito, ouvidos que distinguem a que distância está o som e ainda distinguem de que direção ele está vindo, e boca que, além de falar, sente o sabor e o prazer dos alimentos. O que você me diz? Vamos dar um crédito ao Criador de tudo isso, o maior inventor de todos? Afinal, foi Deus quem criou todas as nossas possibilidades, não é mesmo? Caso queira honrar seu Criador nesse sentido, que tal demonstrar gratidão falando desses assuntos, pelo menos com 2 pessoas? O que é que você acha? No segundo vídeo dessa série, falaremos sobre a ciência moderna que estuda a natureza e, a partir daí, cria modelos perfeitos para a tecnologia dos nossos dias. Combinado? Um abraço e gratidão ao Criador de tudo, Jeová Deus.